Fala galera, tudo bom com você? Voltamos para a nossa segunda parte, que nós vamos estudar a parte de fenômenos ópticos. Então essa parte de fenômenos ópticos, que são na verdade três, nós vamos explicar para você, galera, após a nossa vinheta. A gente continua essa explicação para você. Parte número 2 de óptica geométrica. Vamos lá então. Bem, galera, como nós comentamos com vocês, fenômenos ópticos são três, tá? Onde esses três, você vai ver que existe uma coisa que é interessante, que a gente vai sempre analisar esses meios. Na verdade, a gente sempre vai relacionar, são dois meios nesse contexto aí no estudo da nossa óptica geométrica, tá bom? Nesse caso, para explicar a parte de fenômenos, tá bom? Então, essa parte de fenômenos que nós estamos falando aqui para você, é interessante você entender o seguinte. Só baixar um pouquinho mais o microfone para que vocês possam me ver. Só um momento. Então, assim. Então, essa parte que é interessante nós estudarmos pelo fato seguinte. Vamos lá, lógico, vamos dar mais ênfase na parte da reflexão e da refração, que serão os tópicos que nós estaremos estudando mais na frente, porque isso tem aplicabilidade, é onde o Enem ele cobra que você entenda essa parte de fenômenos ópticos. O primeiro que nós vamos ver aqui na nossa aula vai ser justamente a reflexão. A reflexão é um fenômeno onde você vai ver que existe um meio. Esse meio ele vai separar o meio que nós chamamos de meio 1 e meio 2. O meio 1, você pode especificar como referência vai ser o ar. O meio 2 vai ser, nesse caso, a água. Então, repara que quando você incide em uma superfície, essa superfície você pode observar, ela é bem polida. O que significa, professor, essa superfície bem polida? Significa que é uma superfície lisa, ela não é rugosa, ou seja, ela não é regular. Caso você pode observar o seguinte, a luz ela bate nesse meio e retorna ao meio de incidência, galera, isso é muito importante. Por que, professor, é importante? Porque justamente nesse fenômeno, o que você vai ver daqui a pouco, que é a segunda parte que vai ser o fenômeno, a segunda forma de reflexão, que é chamada de reflexão difusa. Graças a esse fenômeno da reflexão, você consegue observar as coisas ao nosso redor. Mas como assim, professor? Significa tudo que eu vejo depende exclusivamente desse fenômeno da reflexão? Exatamente, galera. Ok? Então, voltando lá. Então, repara que você pode observar que a luz, ela tá essa fonte primária que nós já estudamos. Você tem aqui, ele colocou aqui alguns raios de luz. O conjunto desse raio de luz, você já sabe que nós chamamos de feixe luminoso. Então, ele está incidindo. Imagine que isso aqui é uma placa metálica, que é uma superfície polida, que é uma superfície irregular, uma superfície lisa, onde você não vai ver imperfeições. Essa é o que significa a palavra polida, tá? Na física. Então, se você observar, a luz está incidindo e está retornando. Quando ele retorna, repara que ele incide paralelamente e retorna paralelamente. Então, ele mostra para você em 3D, vamos imaginar assim, né? Aqui ele mostra para você 2D. Então, ele mostra para você, ele vai paralelo e retorna paralelo. Então, o nome dessa superfície, o nome desse fenômeno é chamado de reflexão de natureza regular. Ou seja, esse fenômeno depende da superfície. Se for uma superfície perfeita, ou quase não tem atrito, ou se não tem rugosidade, chamamos de reflexão regular. Agora, a próxima reflexão que nós veremos, é o que nós veremos agora aqui na nossa aplicabilidade, é essa reflexão que você pode observar. Então, no primeiro momento, você vê uma reflexão regular. Agora, repara aqui, você tem aqui raio de luz, e esse raio de luz, repara aqui na incidência, ele vai o que, professor? Ele vai obedecer o princípio, né, do paralelismo, ou seja, eles não vão se encontrar. Quando vão refletir, repara que você pode observar que eles vão se espalhar. Se espalhando, o que vai acontecer? Vai acontecer esse fenômeno que nós comentamos, fenômeno da reflexão difusa, ou seja, a luz ela vai espalhar para todas as direções. Então, nesse exato momento, como eu falei para você está me vendo e eu estou vendo vocês. Imagina, né? Então, a luz aqui no estúdio está de uma fonte, seria no caso as lâmpadas, e está incidindo. E ela vai espalhar. Então você consegue ver as paredes, você consegue me ver, você consegue ver o microfone, porque devido a esse fenômeno da reflexão difusa. Ou seja, ela perde no retorno o seu paralelismo que você pode observar. Paralelismo, ok?
Então, o que você vê tudo no teu cotidiano. Então, irregular ou também difusa. Difusa tem a ver com a superfície irregular. Repara no primeiro exemplo, que você pode observar, a superfície ela está lisinha, ó. Superfície lisa. Aqui, ela já está um pouco mais áspera. Ela está mais o que? Rugosa. Ela está o que? Irregular. Por isso que acontece o fenômeno da reflexão difusa, ok? Vamos para a próxima. O segundo, a reflexão, outro que nós vamos estudar, a reflexão regular, perdão, refração, desculpa. Existe a difusa e também existe a regular. Difusa e regular na refração. Mas vamos dar como, primeiramente, para a gente entender. Repara que lá na situação eu expliquei para vocês que você vai ter dois meios, o meio 1 e o meio 2, onde você vai ter essa superfície de separação. Essa superfície de separação você vai observar que ela vai separar o meio 1 e o meio 2. Então aqui você vai analisar o seguinte, a luz ela vai incidir nessa superfície. Se você observar e você vai observar que ela vai atravessar o outro meio com natureza diferente, esse fenômeno é chamado de fenômeno da refração. Ok? Então, o fenômeno da refração você vai ver, seria a aplicabilidade, seria o pôr do sol e outros exemplos que nós vamos citar mais especificamente que a gente for estudar esse fenômeno da refração. E lembra que se ele está falando para você de desvio, vai entrar a velha trigonometria que você vai ver que é chamada lei de Snell-Descartes. Lei de Descartes que é aplicado na refração, onde você vai relacionar os meios ao seno que os meios vai relacionar com a trajetória da luz. Professor, o que explica isso, essa curva aqui? Não era para passar direto, como o senhor explicou lá, no meio transparente e tal? Exatamente, mas aqui a luz ela não vai atravessar. Ela atravessa, só que ela tem uma curva. Esse desvio nós vamos estudar mais especificamente lá na frente, quando a gente for estudar mais, com mais ênfase essa parte da refração, tá bom? Então, a reflexão, a luz bate e volta, a luz ela bate e atravessa. Atravessou esse meio, fenômeno da refração. Beleza? O outro fenômeno que é muito assistido é o fenômeno da absorção. A absorção, galera, é o seguinte, é um conceito que a gente vai dar para você também. Onde você tem uma localidade onde a incidência do sol ela é muito elevada, o que vai acontecer? O melhor conselho que a gente dá para você, não saia com tonalidades fortes, tonalidades escuras. Por quê, professor? A física ela vai explicar para você. Vamos lá, então. Então, essa explicação ela é o seguinte. A luz ela vai incidir sobre esse meio. Você pode observar, ela não está nem atravessando, sendo no caso a refração, ela não está nem batendo e voltando, ou seja, retornando ao meio de incidência que incidiu no meio, ou seja, ela não voltou para o mesmo meio de incidência. Galera, quando não acontece isso, a luz ela vai ser absorvida. E uma vez absorvida, pelo preço de conservação de energia, lembra que a luz é uma energia luminosa que se propaga no vácuo com uma velocidade de 300 mil km por segundo. Então você pode observar que a luz ela não vai atravessar, nem vai refletir, ela vai ser absorvida. E uma vez absorvida, ela vai transformar isso em forma de calor. Então essa é entonação que a gente fala para você. Então nunca saia com tonalidade escura, principalmente aonde a localidade do sol ele é muito intenso, ele é mais forte. Então se você for sair, saia com tonalidades claras, que você vai estudar mais especificamente lá quando a gente for estudar a parte da reflexão, tá bom? A luz bate e volta, ou seja, todas as cores ela reflete, cores que ela não reflete, ela vai o quê, professor? Ela vai absorver. Beleza? Vamos falar aqui uma outra coisa que é interessante, que seria o fenômeno da dispersão da luz. Para a luz para ela fazer uma dispersão, ela tem que ter a mesma natureza, ou seja, se ela for uma dispersão única, ou seja, nesse caso nós chamamos de natureza monocromática. Como é uma luz monocromática, a gente vai comentar com você, essa dispersão ela se dá pelo seguinte fato. Ela vai ter a mesma natureza, com a sua mesma frequência e com o seu mesmo comprimento de onda. Se caso, por exemplo, ela tiver a junção das 7 cores, ou de mais cores, né? Ela é chamada de policromática, e cada uma com a sua composição, com o seu comprimento de onda e com a sua frequência também, tá bom? Exemplo, então você tem um laser. O laser é uma cor
vermelha. Você tem também o laser azul, o verde, enfim. Então, esse tipo de luz nós chamamos de monocromática. Quando você tem a junção das cores, chamamos de luz policromática. Poli, vários, mono, uma cor, tá bom? Isso também só para informação. Aí, ó, mostro para você esse fenômeno, que vamos falar sobre o prisma, né? Onde você vai ver a questão do arco-íris. Ser um exemplo aqui, você tem as 7 cores, tá? Ela sendo espalhada em todas as direções. Mas uma coisa que é interessante que seria aqui a luz branca. Ó, a luz branca ela tem infinitas cores, mas a nossa composição do globo ocular ela captura 7 cores. Que ela vai do vermelho, repara na ponta mais de cima, e o violeta, tá bom? Então vamos estudar isso. Qual dela sofre mais desvio, professor? Lá na refração nós vamos comentar com vocês, só para você ter uma ideia. O primeiro a observar esse fenômeno foi o Isaac Newton. Ele estava na sua casa e algo assim, tinha um prisma e ele percebeu que a luz atravessou e ao atravessar ela acabou se dividindo em 7 cores. É isso que ele chamou, lá na época, ele chamou isso de natureza corpuscular. Tudo que é corpuscular na física, nós chamamos isso de partícula, ok? Partícula, interessante, né? Legal, o primeiro a dizer que a luz tinha partícula era Isaac Newton, ok? Beleza, né? Então olha lá. Aí mostra para você, pessoal, como é que eu faço para me decorar o arco-íris? É só você pegar as iniciais das letras, ó, V-A-A, V-A-A-V. Então, ou seja, sempre começa com vermelho, depois o verde e violeta. Aí vem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Essas são as 7 cores que o nosso globo ocular consegue capturar. Lembrando que você não tem só essas 7 cores. Você tem tonalidades infinitas. O que tiver abaixo disso nós chamamos de infravermelho. O que tiver acima seria o ultravioleta, tá bom? Exemplo disso que você tem seria abaixo, por exemplo, do infravermelho, seria radiações do nível que quase não geram muitos problemas na nossa saúde. Seria, no caso, ondas de rádio, micro-ondas, que seria, no caso, radiação de celular, entre outros, tá bom? Então, ou seja, estão abaixo do infravermelho, tá bom? Acima disso já causa dano. Então, essa escala que você consegue ver, que ele mostra para você, chamamos de escala do espectro eletromagnético, ou seja, tudo que estiver nessa faixa, você consegue ver. O que estiver abaixo do vermelho, o que estiver acima do violeta, a gente não vê, e aí precisa de algumas tecnologias para a gente ser uma forma mais acessível, tá bom? Então, acho que é só isso que a gente tem comentado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Galera, só isso mesmo, tá? Próximo nós vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica. São princípios importantes que você tem, né? Que são 3. E esses 3, eles vão dar novamente fundamentação e aplicabilidade daí. Então, você pode observar que existe aplicabilidade. Então, isso que o Enem ele mostra para você. Ele mostra a aplicação, onde eu consigo ver esses fenômenos da natureza aplicado lá na sua prova do Enem. Só lembrando que no Enem, geralmente das 14 questões, sempre vem 2 questões de óptica geométrica. Tá? 3, 2, fica nessa média. Todo ano cai, galera, óptica geométrica. Então, por isso você tem que ficar ligado sempre na dicas que a gente está mostrando para vocês. Estamos fazendo um apanhado geral, desde os fenômenos, depois nós vamos mostrar para vocês exercícios aí no Enem, tá bom? Então, galera, valeu, fica com Deus e até a próxima na terceira parte do estudo da óptica geométrica. Tchau, tchau.